Não, pessoal, eu acho que se vocês lerem poesia, vocês vão terminar gostando. Eu sei que a poesia não está muito na moda, mas experimenta ler. Você só tem a ganhar com isso. Veja bem, a gente percebe de acordo com como a gente se expressa. A forma de expressão é também a forma de perceber o mundo. O modo como você... Por exemplo, um poeta que faz poemas metrificados e rimados no estilo parnasiano, ele percebe a realidade parnasianamente. Quando eu abandonei a linguagem parnasiana, o mundo ficou estranho e eu não entendia o mundo, porque eu não tinha como expressá-lo. Se eu não expresso, eu não percebo, eu percebo uma coisa sem sentido, uma coisa estranha. É bom, porque quando você percebe a estranheza do mundo, a poesia começa a nascer. Quando o mundo está explicado, não tem poesia. A poesia parnasiana, o mundo não se explica de maneira alguma. Mas existem explicações provisórias. Então, o modo de escrever parnasiano é uma maneira de organizar o mundo, de explicar o mundo. Tá certo? Quando eu abandonei aquilo, o mundo ficou sem sentido para mim. Então, eu comecei a elaborar a ideia de que era tão estranho ver uma pera num prato, uma coisa estranha. Assim. Mas essa experiência nova, primeira, não pode ser maculada por uma linguagem que é velha, que já está usada. Como é que eu faço que a linguagem seja tão nova quanto o que eu estou percebendo agora? Essa preocupação, essa intenção fez eu levar a minha experiência de poeta a um nível tal que eu implodi a linguagem. Eu fui radicalizando na busca disso. Esse livro, A Luta Corporal, a que o Mário Chamie se referiu, ele é escrito de 1950, eu tinha 20 anos, a 1953. Essa ideia de chegar a uma coisa essencial foi se tornando uma obsessão, mas, como era impossível chegar lá, eu sempre prometia chegar lá. Até que um dia eu falei, eu não posso ficar prometendo a vida inteira, eu vou ter que chegar lá, eu não posso ficar, vou fazer, tem que fazer. Aí eu falei para mim, eu digo, a partir de hoje, eu só faço o poema que signifique um passo adiante no que eu estou querendo fazer. O que não significa, eu não faço. Aí, metido nessa ideia, eu escrevi um poema que está na Luta Corporal, é um poema curto, que é assim: cerne claro, na paz da tarde, ateia branco o seu incêndio. O poema é só isso. Então, é assim, como se fosse assim, como uma fruta que eu partisse, e dentro dela tem um incêndio, que é a própria matéria dela, da fruta, né? Então, assim, eu estou no cerne, claro, eu estou dentro da fruta, eu estou na essência da fruta. Bom, eu já fiquei um pouco satisfeito com esse poema. Já não era prometer, era um passo que eu tinha dado. Assim, bom, o próximo passo, qual será o próximo passo? Assim, aí não sabia, porque é tudo uma aventura, não sabia. Aí disse assim, eu tenho que dar o próximo passo. Aí o próximo passo foi o seguinte, assim, bom, eu tenho que chegar antes da linguagem, no silêncio onde a linguagem começa. Como é que eu vou fazer isso? Aí comecei a pensar, eu falei assim, no começo há o silêncio e o verbo que começa logo após o silêncio, que rompe o silêncio. Aí eu escrevi um negócio, né? Ao silêncio e ao verbo inicial. Aí assim, bom, ao silêncio, ao verbo... Aí assim, aí escrevi assim, ao silêncio, ao verbo inicial, aí falei, no fim, o A estava no começo, aí assim, ao silêncio dessa verbo inicial. Aí transformei essa frase numa palavra só, ao silêncio dessa verbo. Eu vou ficando louco. Quer dizer,
querendo sair e além do limite da linguagem, agora fui fazer, aí terminou esse poema, eu já fiquei, bom, dei mais um passo adiante. Para onde eu não sei, mas dei mais um passo adiante. Aí eu fui, claro, à medida que quando eu juntei essas palavras todas e começou um processo que me impedia de continuar a escrever normalmente. Aí eu vou passando por Botafogo, que tinha uns canteiros floridos, estava tudo seco. Aí eu pensei, as flores estão aí, só que invisíveis. Depois elas reaparecem. Estão apagadas, vão voltar. Assim, isso é um ciclo. Assim, aí veio na minha cabeça um verso assim: a tua pompa, ao sopro da luz, a tua pompa se renova numa órbita. Ao sopro do tempo, da luz, a tua pompa, a tua beleza, se renova numa órbita. Aí, começo de um poema. Mas isso está uma coisa igual. As frases, é uma construção verbal igual. Ao sopro da luz, a tua pompa se renova numa órbita. Não, isso é voltar atrás. Não vou escrever esse poema. Aí não escrevi. Eu ia ficando angustiado. E todo mundo se reunia no Vermelhinho. O Vermelhinho era um boteco, ali em frente à ABI, Associação Brasileira de Imprensa, ali na Rua Araújo, Porto Alegre. Eu costumava ir vagabundo, eu não tinha muito o que fazer na vida, não tinha família, não tinha marido, eu não tinha mulher, não tinha filho, não tinha nada. Eu vivia ali. Minha família era aqueles malandros, assim, tudo artista, poeta, tudo. Aí cheguei lá, não tinha ninguém. O que aconteceu? Tudo vazio, as ruas estranhamente vazias. Eu perguntei para o cara, o que aconteceu que não tem ninguém na rua? Hoje é sexta-feira da paixão, cara. Bom, tá certo. Aí, como eu já estava ali, eu saí andando em qualquer rumo. Por acaso foi no rumo do Catete. Eu fui andando, é longe, mas eu estava à toa. Não. Aí, no meio do caminho, surgiu a seguinte frase: o sofre luz da pompa nova orbita. Ao sopro da luz, a tua pompa se renova numa órbita, virou o sofre luz da pompa nova. Aí eu fiquei empolgado, rompi a linguagem, eu comecei a fazer um troço louco, um poema disparatado, sem sentido. Aí fui parar no Parque Dinley, que é ali perto. Está lá umas empregadas com filhinho e tal, criança brincando e tal. E eu vi, tinha um cara de calça preta, com uma camisa amarela com um suspensório preto. Achei estranho aquela figura, né? Aí eu vi, tinha outro sentado igualzinho, eu achei que eu estava vendo coisa. Aí saí de lá e fui andando pela rua, que eu tirei do papel do bolso e comecei a escrever aquele poema pirado. Fui parar atrás da Biblioteca Nacional. Terminei de escrever o poema, cada vez mais exaltado. Aí, bom, aí fui para casa, tal, dormi. No dia seguinte, eu trabalhava na escola, na revista do IAPC. A revista do IAPC é Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Comerciários. Acabou, agora só tem... Havia Pensão dos Comerciários, Associação de Pensão dos Industriários. Eu era nessa. Era uma revista que... um cabide de emprego. Breno Ascioli trabalhava lá, quer dizer, não trabalhava lá, Otto Lara Rezende não trabalhava lá, Hélio Pellegrino não trabalhava lá, João Condé não trabalhava lá, e eu trabalhava. Quer dizer, fazia poesia. Como eu não tinha para onde ir, nem tinha escritório, nem tinha máquina de escrever, lá eu montei meu escritório. Então eu passava o dia lá. Então o único que trabalhava era eu. Aí eu fui lá para o meu escritório, e passei a limpo o poema, esse poema louco que eu intitulei Roceiral. É uma mistura de roça com roseira. Roceiral. Aí passei a limpo na máquina aquele poema. Quando eu terminei de passar, aí eu li e falei... Quer dizer, eu tinha saído do Arato, né? Eu estava normal agora. E aí eu li aquilo e falei, mas, cara, isso é uma loucura. Eu acabei com a poesia, porque eu vou ficar escrevendo agora urrando o dia todo. Desintegrou tudo, eu acabei com tudo. Falei, cacete. Eu tinha que escrever uma carta
para um amigo meu, do Maranhão, que tinha me pedido um favor lá, que eu escrevi em francês, eu não conseguia escrever em português, a palavra portuguesa me dava nojo. Hoje vou, não sei... Não, me dava nojo, eu estava incompatibilizado com a língua. Escrevi em francês, um francês macarrônico, louco, lá, pelo menos eu tinha que escrever para o cara. Aí, cara, eu fui para o Vermelhinho, no final da tarde, fui para o Vermelhinho, chega lá e falei, pessoal, estou ferrado. Acabou a poesia. O que aconteceu? Cara, desintegrei tudo. Agora não tem mais jeito, porque o problema é o seguinte, voltar atrás eu não volto. Agora, ir para frente eu não vou, que eu não vou ficar urrando, eu não vou ficar fazendo um poema que ninguém entende. Aí, dei por encerrar, fiquei triste, porque a minha vida era aquilo. A única coisa que eu ia fazer, não tinha mulher, não tinha filho, não tinha distância, não tinha nada, só tinha minha poesia. Acabei com a poesia. Estou ferrado, acabou a vida. O que eu fazia? O quê? Caceta, por que eu me meti nisso? Falei para o Mário Pedrosa, meu querido amigo. O Mário falou assim, escute, fica triste não. Assim, olha, eu acho que uma coisa boa que você fazer é o seguinte, vai ler filosofia, cara. Eu te empresto alguns livros. Ah, tudo bem, então não tem mais o que fazer mesmo. Aí me emprestou uns livros, assim, os pré-socráticos, pensadores pré-socráticos. Aí foi lá, Heráclito, Parmênides. Aí lá eu fui para Platão, Aristóteles. Eu li aquilo, eu concordava com tudo. Parmênides dizia uma coisa, eu concordava. Heráclito dizia o contrário, eu concordava. Cara, eu concordo com... Cara, eu não entendia nada, os caras são inteligentes para burro, eu concordo com tudo que eles dizem. Eu falei, Mário, esse negócio está fundindo minha cuca, porque eu concordo com todas as teorias. Aí, mas era que eu vivia sentado no vácuo, no vazio. Eu falei para o pessoal, olha, acabou a poesia, agora eu vou publicar esse livro como fosse os restos de um incêndio. Quer dizer, eu me meti numa coisa, resultou um desastre. Aí publiquei A Luta Corporal. Em 1954 eu publiquei o livro. Aí, quando eu publiquei o livro, aí também o livro criou uma maior confusão, porque eu fui considerado um vigarista por uns. Esse cara está doido. Um escreveu para você, quem é esse cara que quer fazer modernismo agora, depois de... A semana de 22 passou. Porque você sabe que naquela época tinha havido a geração de 45. Veja a confusão em que eu me meto. Quando todo mundo fazia poesia moderna, eu fazia soneto. Aí, quando eu desintegrei tudo, estava todo mundo fazendo soneto. Era a geração de 45, tinha voltado tudo para o soneto e eu estava fazendo uma loucura. Pô, mas eu estou sempre fora, estou sempre defasado. Mas havia esse grupo de São Paulo, Augusto, Haroldo, que queriam fazer uma poesia nova, renovar a poesia brasileira. Eu não queria, eu era só pirado, eu não queria renovar nada, eu estava só às voltas com meus disparates, mas eles queriam. Aí marcaram encontro comigo, aí o Haroldo, o Augusto foi lá ao Rio, aí nós fomos nos encontramos na Espaguetilândia, para almoçar e conversar. Aí ele falou várias coisas e tal, que eles queriam fazer uma poesia nova, que eu tinha realizado um trabalho importante, que eu tinha desintegrado a linguagem e que, a partir daí, de fato, tinha que criar um outro verso. Ele falou. Eu falei, outro verso não, tem que criar outra sintaxe. Porque verso já era, já estamos longe de verso, verso já acabou. Eu já desintegrei a sintaxe, cara, não é verso. Disso resultou a poesia concreta, porque é uma nova sintaxe, é uma sintaxe visual. Porque eu acabei a sintaxe do discurso. Né? Então, se não tem mais o discurso, como vai organizar a palavra, o poema? Aí tinha que ser. Aí foi organizada a invenção deles, não é minha, de uma sintaxe visual. Quer dizer,
o poema é construído no espaço, visualmente, por relações fonéticas, semânticas, basicamente fonéticas, e proximidade e semelhança das palavras construídas assim. E esse grupo, o Augusto Haroldo, então, quer dizer, eles tinham realmente a intenção de fazer vanguarda. Eu não tinha. Mas, conversando, trocamos cartas e tal. E, nessa época, surgiu o suplemento dominical no Jornal do Brasil, cujo secretário era o Reinaldo Jardim, foi quem inventou esse suplemento, e eu trabalhava com o Reinaldo lá. E, em função desse... O Reinaldo também era poeta, em função de criar-se esse movimento da poesia concreta, então o suplemento virou o veículo da poesia concreta. E já havia a pintura concreta. A pintura concreta é anterior, começa em 50, aí a poesia concreta adotou o nome da pintura concreta e algumas, vamos dizer, algumas semelhanças tem, assim, pelo fato de ser uma coisa geométrica, de criar o poema geométrico e tal. Mas não tem muito a ver, porque pintura é pintura e poesia e outra coisa são linguagens diferentes. Mas o que eu quero dizer é que a pintura concreta é anterior, tem outra origem e tal, tal coisa. E a poesia concreta adotou o nome, mas é basicamente a tentativa de criar uma poesia sem discurso. Eles se empolgaram e aí mandaram para nós lá no suplemento um documento que dizia que a poesia ia ser feita matematicamente. Eu já estava meio grilado com eles, com esse negócio, tinha escrito um negócio chamado Plano Piloto da Poesia Concreta. Plano piloto? Quer dizer, poesia não tem plano piloto, quer dizer, mas era por causa de Brasília. Okay? Plano piloto. Mas, veja bem, urbanismo tem plano piloto, já não dá certo. Porque Brasília foi um desastre. A Barra da Tijuca, que o Lúcio Costa botou lá, o plano piloto é uma loucura, ninguém sabe onde é que está, não tem esquina, não tem nada, é uma confusão. Para ser diferente, porque uma das características da vanguarda é fazer tudo diferente, é o que eu chamo de paletó de 3 mangas. O cara só tem 2 braços, mas por quê? Que nunca fez de 3 braços? Porque só tem 2 braços, cara, por que bota 3 mangas? Sabe, então o cara quer fazer paletó de 3 mangas. Aí eu li aquele negócio, poesia ser feita matematicamente. Eu liguei para o Augusto. Augusto, não pode, não existe relação causal entre linguagem matemática e linguagem verbal. Não há relação, uma coisa não determina a outra. É impossível calcular matematicamente que palavra vai haver no poema. Isso é um absurdo. Não, não quero saber. Se você não quer, então se dane aí. Então vou romper com vocês. Não, o problema é seu. Aí eu escrevi um documento, publicamos o documento deles, da fenomenologia da composição, a matemática da composição. E eu escrevi um texto, Poesia Concreta, Experiência Fenomenológica. Por quê? Eu lia o Merleau-Ponty, eu sempre tive uns grilos com o cientificismo, a racionalidade e tal. Eu acho a ciência uma coisa extraordinária e a razão é fundamental para se viver. Agora, quando se trata de arte, tem que ver as coisas, tem que distinguir. O Merleau-Ponty, o pensamento do Merleau-Ponty tem uma coisa importante, que é o seguinte: existe um conhecimento científico, indiscutível e tal, mas existe um outro conhecimento que não tem nada a ver com a ciência, que se chama a experiência fenomênica, a experiência da pera que eu vejo, do prato que eu como, do dia azul. Então, a experiência fenomenal é um tipo de conhecimento de que a ciência não dá conta. E eu posso dizer o seguinte: o odor é a consequência de moléculas tais que tocam o olfato, etc. e tal. Está explicado. Mas o cheiro do jasmim não está explicado, nego. Se eu saio da casa da Cláudia meia-noite e o jardim está incendiado com o cheiro de jasmim, eu enlouqueço.
E não tem ciência que explique isso, não quero saber se são PEV, se é molécula, o que é, cara, é vida. Então, existe uma experiência que é da vida, e essa experiência é a fonte da arte, é a fonte da poesia. A ciência tem uma verdade, a filosofia tem uma verdade. A verdade da arte é a que comove, não é a que se comprova, é outra verdade. Picasso diz, a arte é a mentira mais verdadeira que a verdade. É isso mesmo. A arte existe porque a vida não basta. É por isso que a arte existe. Não é verdade, não importa se é verdade. Comove, enriquece tua vida. Então matemática, assim, tudo bem, não vai fazer. Aí, rompemos. Pula um ano depois. Chega Décio Pinatari no Rio. Olá, queria falar com você. Já falei com o Reinaldo e tal. Tem um assunto. Qual é o assunto? Aí vai. Olha aqui. O assunto é o seguinte. Temos um novo manifesto aqui para publicar, porque a indústria brasileira sempre foi uma indústria de consumo. E agora está se criando no Brasil uma indústria de base. A poesia brasileira, disse ele, sempre foi uma poesia de consumo. E agora nós vamos construir a poesia de base. Eu falei assim, isso que é um manifesto? É, mas já escreveu algum poema de base? Não. Não, né? Escuta aqui. Vocês romperam comigo por causa da poesia matemática. Fizeram poesia matemática? Não, né? E agora você vem com a poesia de base. Cara, ou faz o poema de base e a gente publica, porque manifesto dizendo que não vai acontecer, nós não publicamos. Aí não publicamos o manifesto dele. E ele nunca fez a poesia de base. Era tudo mentira. A vanguarda é assim, vive de manifesto. O Marinetti escreveu 30 manifestos, a poesia dele é uma bosta e nunca a literatura dele não existe. É só manifesto. É o mal da vanguarda. Entende? Escute, a vanguarda é importante, a vanguarda renovou a arte, a vanguarda mesmo, os verdadeiros vanguardistas, os Picasso, os Matisse, os Rodchenko, criaram, sem teoria, conhece alguma teoria feita pelo Picasso? Existe um manifesto do cubismo? Não existe. Existe o cubismo. Então, compreende? Então, rompemos por causa desse negócio. Não vou mais. A poesia, a arte neoconcreta não nasceu... Veja, o rompimento foi junho de 57. A arte neoconcreta não nasceu em agosto de 57, nem em outubro de 57, nem em 58. Não foi uma contraposição, existe a poesia concreta e nós vamos criar a neoconcreta. Não foi nada disso. Não foi nada disso. Nós nos intitulávamos os concretos do Rio e eles eram os concretos de São Paulo. Só que, como a Lígia, o Weissman, o Amilcar e os poetas do movimento não tinham normas pré-estabelecidas, eles foram inventando coisas. E, de repente, quando a Lígia, na casa dela, nos reuniu lá e falou, pessoal, vamos fazer uma exposição com o nosso trabalho de todos nós aqui do Rio, os concretistas do Rio. Lá, você escreve a apresentação? Escrevo. Ah, tudo bem, então vamos marcar essa exposição, vamos fazer os contatos aí com o Museu de Arte Moderna. Então. Aí eu fui para casa para fazer isso. Quando eu comecei a pensar no trabalho dela, do Amilcar, no que eu estava fazendo, no que o menino estava fazendo, falei, isso não é mais arte concreta, gente. Por que nós vamos insistir no chamar de concreto e ficar brigando com o pessoal lá de São Paulo? Pedi uma reunião, propus. Vamos chamar o nosso trabalho de arte neoconcreta? Porque nasceu da arte concreta, virou outra coisa. Chama neoconcreta. Vamos fazer assim. Então, em vez de fazer uma apresentação, eu vou fazer um manifesto, dizendo o que foi feito. Ah, tudo bem, escrevi o manifesto. Reunimos, discutimos, aprovaram o manifesto, todo mundo assinou o manifesto. Então, assim nasceu a arte neoconcreta. Não nasceu com uma contraposição, tal. Nasceu da experiência que nós fomos realizando sem
o dogmatismo. Porque um dos problemas da vanguarda é... Porque a palavra vanguarda quer dizer que está na frente. E manifesto vem de partido. Partido é que faz manifesto. Manifesto Comunista de 1848. Então, todo mundo fazia manifesto. A arte também resolveu fazer manifesto. É uma coisa política, de natureza política. Os manifestos assim, anunciam como vai ser a sociedade do futuro. Aí o manifesto de vanguarda anuncia como vai ser a arte. Tá entendendo? É uma coisa que não tem muito a ver com a arte, porque a arte é uma coisa que não se sabe o que vai acontecer com ela. Sabe? Aí o manifesto de Mondrian, neoplasticismo, diz: este é o ponto máximo a que chegou a expressão plástica. Agora é a expressão neoplástica. Aqui que chegou a expressão máxima. Quer dizer, 2000 anos de arte foi dar naqueles quadrados do Mondrian. Não, é legal o que ele fez, mas a arte não evolui, gente. A arte muda. A escultura do Rodin não é mais evoluída que a de Fídias do século IV. É diferente. A arte não evolui. A poesia do Drummond não é mais evoluída que a de Baudelaire. Não, é diferente. Tá? A arte não evolui. Essa ideia de evolução, de progresso, nasceu na sociedade industrial, que tudo é progresso, tudo muda, é o futurismo, porque é o futuro. É tudo um disparate. É uma confusão nascida da sociedade com vários fatores objetivos. Né? Mas o cara chegar ao ponto de dizer: um carro de corrida é mais belo que a vitória de Samotrace. Imagina um carro de corrida, um troço horrível. Inclusive, aquele daquela época, então, era um péssimo, um negócio horroroso. Diz que é mais bonito que a vitória de Samotrace, cara. Não é, nego. Está entendendo? Mas é o novo, é a modernidade. Está entendendo? Então, essa cabeça ainda estava na arte concreta. A arte neoconcreta não tem isso. O manifesto que eu escrevi não diz como será a arte, eu não sei. Diz como foi, o que nós fizemos até aqui. É isso que o manifesto... Pode ler o manifesto. Ele diz o que foi feito até aquele momento. É claro que, ao dizer isso, automaticamente, novas propostas vão surgir, porque quando você toma consciência do que você está fazendo, abre perspectiva para o futuro. Mas foi uma tomada de consciência, não foi? Então, é claro que nós fizemos também loucuras. Nós estávamos inventando coisas. Eu, por exemplo, fiz, já que nós estamos falando de mim aqui, que eu estou falando de mim, então, a poesia. Eu escrevi um poema que era o seguinte: como eu tive em Alcântara, aquela cidade do Maranhão, que foi a capital, tá? Depois, quando eu fui lá, não tinha base aérea, não tinha nada. Imagina, nem se pensava. Era uma cidade vazia, abandonada. Aí eu entrei numa praça que era toda verde, capim verde, ocupando aquela... Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Pouca gente morava na cidade. Aquela praça verde, virente. Para quem? Para ninguém. Então, eu fiquei impressionado com aquela coisa viva, ao mesmo tempo, numa cidade vazia. Aí a minha poesia neoconcreta, que não era feita matematicamente, era feita de lembranças, como toda poesia, de descobertas, de espantos. Aí eu escrevi: verde, 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 erva. Aí, então, na minha cabeça, essa repetição de verde, 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 gerava a erva. O verde gera a erva. Certo? Publiquei no jornal. Um amigo ligou: li o teu poema hoje, verde, verde. Ah, você gostou? Achei interessante. Então. Falei assim: você viu como a palavra verde gera a palavra e a palavra explode do verde? Eu falei: não vi nada disso. Não viu? Não, porque quando eu olhei aquela repetição de verde, eu não li, não. Eu só vi as palavras verde e erva, mas não li. Não fiquei lendo verde, verde, verde. Bom, não deu certo. Então, eu fiquei imaginando, como é que eu posso fazer um poema que resulte numa forma visual, mas que obrigue o cara a ler palavra por palavra? Como é que eu posso fazer isso? Foi o problema que se colocou para mim. Aí nasceu uma coisa que se chamou livro-poema. Sabe por quê? Porque eu passei a escrever assim. Qual é a maneira?
Eu escrevi atrás aqui, ó. Escrevi aqui, palavra osso. Aí eu cortei essa página mais curta, escrevi nosso, aí eu fui escrevendo atrás na página, e a página vinha se compondo e tal, e tecendo o poema era feito no verso da página, mas ia pouco se juntando palavra a palavra. Então, quando eu escrevi isso, era um poema que não podia ser escrito, não podia ser publicado em nenhum outro livro, senão naquele. Ele não podia ser publicado em jornal, ele era um livro, o poema era o livro. Certo? Aí eu digo, bom, criei um negócio, o poema é o livro. O manusear era fazer o poema. Então estava criado um objeto diferente. Tudo bem. E esse fato determinou o processo da arte neoconcreta, que ficou conhecida no mundo como o seguinte: a participação do espectador na obra de arte. É o que define a arte neoconcreta, o que distingue é a participação do espectador, que depois passou a ser o corpo entrando nas coisas, tá, etc. Tudo bem. Mas nasceu daí. Mas não fui eu, não inventei nada. Livro é manuseável. Eu não inventei nada. Livro não é manuseável, não se manuseia livro. A única coisa que eu fiz foi fazer um livro que o poema só pode estar naquele livro e não pode estar em outro qualquer. Tudo bem. Então, tendo feito esse poema, o poema se tornou uma coisa no espaço, um objeto no espaço. Ele não é um livro como outro qualquer. Ele é o poema, o livro é o poema. Aí eu comecei, botei uma placa branca, um cubo azul em cima. E embaixo tinha uma palavra. Levantava o cubo, estava escrito lembra. Aí botava o cubo, agora aquilo ali tem uma palavra pulsando embaixo daquele cubo azul. É um outro objeto. Antes é uma coisa, agora que tem uma palavra pulsando embaixo é outra coisa. Aí eu comecei a fazer outros poemas assim, espaciais, tudo bem. Aí chegou numa hora que eu falei, eu vou fazer, agora é o seguinte, é o corpo entrando no poema, em 1959, hein? É o corpo entrando no poema. Aí imaginei uma sala no fundo do chão. Aí o cara desce por uma escada, abre a porta do poema, entra no poema. Aí dentro, na sala, tem um cubo azul, vermelho, de 50 por 50. Você levanta o cubo. Embaixo tem um cubo verde de 30 por 30. Levanta o cubo. E embaixo tem um cubo branco menor. Você ergue, está escrito rejuvenesça. Aí mostrei para o pessoal, ficou todo mundo, pô, maravilha. Publiquei no jornal. Aí o Hélio Oiticic leu, viu, eu publiquei o desenho, o projeto. O Hélio ligou para mim. Goulart, maravilha, o poema. Vamos construir esse poema. Mas construir onde, cara? Não, meu pai está fazendo uma casa lá na Gávea Pequena, eu vou dizer para ele que tem de fazer o poema lá no quintal. Eu falei, cara, seu pai não vai topar isso. Não, ele disse que vai fazer uma caixa d'água, ela não vai fazer caixa d'água nenhuma. Propôs para o pai fazer o poema. O pai falou, não faço. Aí ele caiu com uma febre de 40 graus, o pai se rendeu, fez. Aí, um domingo determinado, ficou marcada a inauguração do Poema Enterrado, chamava-se Poema Enterrado. Aí estava lá o Estado-Maior, Mário Pedrosa, Lígia Clark, Lígia Pátria, Theon Spanudes, Reinaldo Jardim, filho do Reinaldo, mãe do Reinaldo, todo mundo. Assim, vai inaugurar o poema. Só que tinha chovido na época, no dia anterior. Choveu sem parar. Aí, quando eu abri a porta do poema, o poema tinha 2 palmos d'água e os cubos estavam todos flutuando. Tinha virado caixa d'água mesmo. Eu fechei a porta do poema, nunca mais voltei lá. Acabou, eu dei por encerrada a minha experiência concretista, neoconcreta. Bom, aí eu comecei a... Porque eu sempre tive uma visão muito crítica de todas essas coisas. Quer dizer, eu, ao mesmo tempo que eu fazia e me empolgava, mas eu sempre indagava, eu sempre refletia sobre as coisas. E, além do mais, que eu comecei a fazer objeto, eu não sou artista plástico, eu comecei a fazer objeto. Daqui a pouco, eu morava num apartamento pequeno, não tinha onde botar aquelas coisas. Poema espacial,
Livro eu boto na estante, os poemas eu boto numa gaveta, mas aqueles poemas espaciais eu tinha que ter espaço para botar aquilo. Aí eu comecei a achar um jeito de me livrar daquilo. Aí eu falei para o Hélio de Sica, vamos fazer um ato de terror na cidade? A gente pega tuas obras, meus poemas, espalha pela praça, de noite, de madrugada e tal. Aí, não, mas isso não vai dar certo. Aí eu digo, então eu tenho uma ideia melhor. Vamos fazer o seguinte, a gente faz uma exposição de nossas obras, começa a inauguração às 5 da tarde, encerramento às 6. Aí a gente bota uma dinamite debaixo de cada objeto e um detonador no canto da sala. Quando chegar às 6 horas, a gente diz para o pessoal, pode se retirar que a exposição vai acabar. Sai todo mundo, a gente detona a exposição. Explode tudo. Agora, isso é 1959, agora eu sou o precursor das performances, cara. Todas essas loucuras que vieram depois. Só que o Hélio de Sica que soava frio com as minhas propostas. O Hélio de Sica, imagina, eu como era tão louco, o Hélio de Sica soava frio. Assim, aí eu não sabia o que ele falou para mim. Mas eu não vou destruir meus trabalhos, não. Eu falei, babaca. Porque você sabe que a vanguarda é que nem o terrorismo. O terrorismo é o seguinte, o cara propõe, vamos explodir a casa do teu pai. O terrorista vai, porra, a casa do meu pai, mas ele não pode dizer não, porque se o cara botar o galho dentro, ele está desmoralizado. Está entendendo? O terrorista, quanto mais terrorista, melhor. O cara não pode recuar. Está entendendo? Vamos incendiar o Palácio da Alvorada. Que assim, mas tem guarda de tudo. Não, mas o cara tem que aceitar. Não pode recuar. A vanguarda é também assim. Você propõe, quanto mais louca propõe, mais o cara fica... Eles vão pensar que eu sou da retaguarda, eu tenho que aceitar. Uma nova poesia. Poesia visual.